Agora vamos para a aula prática de uma base redonda, tá? Essa base aqui, ó, ela ficou perfeita, tá vendo? Nós vamos aprender os aumentos certos, certo? Para cada tamanho de base, tá? Então vamos lá. A gente vai iniciar aqui, ó. Eu tô usando aquele mesmo fio de 25 milímetros, né? O premium. E tô usando a agulha 6, por quê? Porque eu vou fazer um cestinho. Então eu quero que o meu cestinho ele fique bem estruturado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico, tá? Vamos lá, eu vou desmanchar aqui e vou fazer o anel mágico junto com vocês, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma laçada, tá? Aqui nos meus dedos, ó. Aqui é o fio que vem do novelo e aqui é o fio inicial. Eu vou colocar a minha agulha aqui dentro do círculo, ó, dentro do círculo, e vou puxar o fio do novelo, ó, aqui para frente, tá? Aqui eu já seguro, ó, aqui atrás. E faço o meu primeiro nozinho inicial. Esse nozinho aqui não conta como ponto, tá bom? Agora, a partir daqui, nós vamos colocar os 6 pontos baixos aqui dentro do nosso anel mágico. Importante não apertar os pontos, tá bom? Não precisa apertar os pontos, porque o fio de malha não pode ser apertado. Se você tem costume de fazer amigurumi e deixar seu ponto bem apertado com o fio de malha, deixe sua mão bem leve, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai fechar um pouquinho esse anel mágico. Não precisa fechar agora todo, tá bom? E agora eu venho aqui, ó. Dou uma puxadinha nessa argola. E eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, tá? Aqui é aquele nozinho, ó. E o primeiro pontinho é esse. Eu venho aqui com a agulha de trás para frente. Vou puxar aqui essa argola aqui para trás e vou dar uma organizada nele aqui, ó, tá? Porque agora nós vamos começar a fazer a segunda volta, certo? E nessa segunda volta, ó, da base do cesto, aqui tá o ponto que eu fiz, o último ponto, né? Que eu fiz 6 no anel mágico e o último pontinho fake que a gente faz forma o 7º ponto. Só que aí eu vou trabalhar em ponto centrado e eu venho colocar aqui, ó, no centro do ponto realmente. Se eu fosse trabalhar em ponto baixo, seria aqui, só que eu vou trabalhar em ponto centrado, porque o cestinho ele fica mais bem estruturado com o ponto centrado. E aí eu vou colocar aqui, ó, bem aqui, ó. O centro do ponto, o Vzinho do ponto, ele fica bem na emenda do fio aqui em cima, ó. Então eu vou colocar aqui bem aqui no meinho, tá? Vou colocar essa argolinha dentro da agulha, puxo aqui o meu fio do novelo, dou uma ajustada e trago aqui para frente, ó. E já faço o meu primeiro ponto. No mesmo canto, eu vou colocar novamente a minha agulha e vou fazer outro ponto baixo centrado, porque nessa segunda volta eu vou colocar aumento em todos os pontos de base, tá? Então, eu já tenho aqui o meu aumento, eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto, que é esse aqui, é o ponto mais difícil de a gente identificar, porque é aquele ponto de fechamento, tá? Mas aí, como eu sei que o Vzinho fica bem aqui, ó, na emenda de cima, eu venho aqui, ó, e coloco a minha agulha, vai sair aqui atrás, e eu vou fazer o meu segundo aumento, tá bom? E vou seguindo agora por toda a minha volta, aumento em cada pontinho desse de base, ó. O Vzinho, sempre dentro do Vzinho, ó. Certo? Olha só. E aqui o meu último aumento. Certinho, ó. Tá vendo? E aqui eu já posso vir e dar
o aperto no meu anel mágico para ele ficar fechadinho. Olha só que perfeito. Então, agora a gente vai para a terceira volta, né? O fechamento é o mesmo, tá? Eu venho aqui, ó, com a minha agulha na parte de trás, ó. Esse daqui é o primeiro ponto, vamos identificar aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o primeiro pontinho que a gente fez. Só que eu vou colocar a agulha para iniciar a próxima carreira e fazer o fechamento no pontinho que está deitado, no segundo ponto. Coloco a agulha aqui dessa forma. Trago esse fio. Opa. Vou trazer esse fio aqui para trás, ó. Certo? E eu vou colocar a agulha no pontinho anterior ao que a gente fez de fechamento, ou seja, no último ponto da carreira, tá? Sempre é dessa forma. Na base do cestinho, sempre o fechamento eu vou colocar no ponto anterior, ou seja, no último ponto da carreira. Vou colocar aqui dentro do Vzinho, ó, dá para ver nitidamente aqui o Vzinho, e aqui, ó, o meio dele é onde eu vou colocar a minha agulha, certo? Vou colocar na argolinha, que eu coloquei lá para trás, pego o fio do novelo e puxo aqui para frente. Aqui eu já venho e faço o meu primeiro ponto baixo centrado da minha próxima carreira, tá bom? Agora, a sequência de pontos aqui nessa carreira vai ser a sequência de um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, tá? Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo e então eu venho aqui no próximo Vzinho, ó. Dá para ver nitidamente, ó, tá aqui. E aqui eu vou colocar os dois pontos que é o aumento, tá bom? E no próximo, ó, faço um sozinho. No próximo Vzinho, o aumento. E no próximo Vzinho, ó, um sozinho. E aí, essa sequência, eu vou seguindo de um em um aumento até chegar lá no início, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, terceira carreira terminada, né? Naquela sequência de um em um aumento. Eu vou agora para a quarta carreira. O fechamento é o mesmo, tá? Eu venho aqui atrás, ó, aqui é o primeiro ponto. A gente vai pegar aqui, ó, no segundo ponto. Essa argolinha a gente vai colocar aqui para trás e vamos formar aqui o último pontinho da carreira, tá? Eu vou vir aqui, ó, no último ponto, no ponto anterior ao que eu formei, tá? Vou colocar aqui a agulha no meu Vzinho, né? Vou colocar a argolinha do fio, dar uma puxadinha para estruturar. Venho aqui, ó, e faço o meu primeiro ponto baixo centrado da minha quarta carreira. E a sequência dessa quarta carreira vai ser a sequência de 2 pontos e um aumento, tá? 1, 2, né? 2 sozinhos. E aqui no próximo ponto eu vou fazer o aumento, tá? E assim eu vou seguir com 2 pontos sozinhos. 1, 2. E aqui o aumento. Certo? Eu vou seguir até o finalzinho dessa carreira. Olha só, finalizando a quarta carreira, né? Trabalhando com fio de malha, a gente tem que ir moldando ele, tá? A cada carreira. E agora a gente vai para a quinta carreira. Fechamento do mesmo jeito, ó. Vamos colocar aqui para trás. Venho aqui, ajusto o fio, puxo para frente e faço o meu primeiro ponto. E aqui na quinta carreira, a gente vai fazer uma sequência de 3 e um aumento. Já fiz um, vou fazer o segundo sozinho, vou fazer o terceiro sozinho, tá? E aqui, ó, eu faço
o aumento. E eu vou seguir nessa sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento até aqui o finalzinho. Terminei aqui a minha quinta carreira, tá? Com a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a partir da carreira 6, nós vamos fazer aumentos aleatórios, tá? Como é isso? Esse aumento aleatório ele é excelente para qualquer tamanho de base de cesto. Até um cestinho como esse aqui, né? Que eu fiz a partir da sexta carreira com aumentos aleatórios, como um cestão, tá? Ele é excelente, essa técnica aqui. Então, vamos lá. Como seriam esses aumentos aleatórios? Vou colocar aqui, fazer o meu fechamento de carreira, igualzinho, tá? Puxo aqui para frente e faço o meu primeiro ponto. Aqui, se a gente fosse seguir a sequência, né, de aumentos, a próxima sequência seria 4 pontos sozinhos e um aumento, né? Mas na sequência de aumentos aleatório é diferente. Nós só vamos fazer o aumento quando a gente sentir a necessidade de o ponto estar pedindo. Como? Vamos lá? Eu vou seguindo aqui, ó, a minha carreira normalmente, tá? Ó. Como eu sei que vai pedir o meu aumento? Você veja que os pontos, ó, eles estão retos, certo? E o importante é que fique sempre de frente para você, tá bom? Esses pontos, você vai fazendo ele de frente para você. Olha só, aqui, ó, ele já está pedindo um aumento. Por que ele está pedindo? Porque ele já está ficando deitadinho na carreira, ele não está mais ficando em pé, tá? Então, a necessidade do aumento aleatório é justamente aqui, quando o ponto vai ficando dessa forma aqui, ó. Quando ele vai ficando inclinado, você tá com ele de frente para você, tá? Mas você tá notando que ele está inclinado e ele não está reto, certo? Ó, deixa eu desmanchar aqui para vocês entenderem como é que tá o ponto reto. Veja só, aqui ele ainda tá reto. Ele tá retinho para você, tá vendo? À medida que a gente vai fazendo, ó, ele vai deitando. Tá vendo que ele já tá deitadinho? Ou seja, ele já está pedindo aqui, ó, o aumento. Aí sim, agora ele tá reto de novo. E a gente vai continuar sem precisar contar, tá? Porque eu só vou fazer aumento novamente quando o pontinho ficar deitado novamente, tá? E isso não tem regra de contagem de pontos. Às vezes, numa carreira toda dessa só vai ter um aumento ou dois, tá? Ó, aqui, ó, ele já tá deitadinho. Tá vendo? Já tá deitado. Então, eu já posso vir aqui, ó, e fazer mais um aumento. A gente vai fazendo e dando o formato aqui na base, tá? E aqui, ó, seguindo da mesma forma. Ainda não pediu, ó. Isso aqui também serve para ponto alto, tá? Para fazer tapete. Ó, ainda não pediu, acho que aqui no próximo ele já vai inclinar. Ó, já inclinou. Tá vendo? Tá inclinadozinho o ponto. Então eu já posso vir aqui e fazer o meu aumento novamente. E aqui eu vou seguir com a minha carreira até pedir novamente o aumento. Aqui tá reto ainda. Ó, aqui ele já vai começar a inclinar, ó. Tá vendo que ele já inclinou? Dá para perceber que ele já está inclinado, tá? Então, eu posso vir aqui no próximo ponto, fazer mais um pontinho sem aumento, ó. E aqui nesse próximo eu já posso fazer outro aumento. E aqui eu já estou finalizando, ó, a minha carreira.
Olha só, a gente vem e vai colocando ele na mesa para ir dando estrutura. E essa é a nossa técnica de base com aumento aleatório, tá? E aí eu venho aqui, o fechamento da mesma forma, certo? E vou seguir do mesmo jeito todas as próximas carreiras, tá? Eu só vou fazer o aumento quando houver a necessidade do ponto estar deitadinho e não reto mais, tá bom? Por quê? Porque às vezes quando uma peça é muito grande, se você for seguindo a sequência de aumentos, ela vai ficar bamba, tá? E dessa forma aqui, ela fica retinha, fica estruturada, tá bom? Na mesa. Então, é isso aqui, gente, o aumento aleatório, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento dessa peça aqui para a gente depois subir o cestinho, tá? Para fazer o acabamento, deixa eu dar um zoom. Para fazer o acabamento, né? Ela é diferente do fechamento normal. O fechamento, para a gente crescer a base do cesto, a gente iria colocar a agulha aqui, né? Para fazer o acabamento de ponto baixíssimo, nós vamos colocar a agulha aqui, ó, na argolinha aonde a gente colocou para trás o fio, tá? Vou colocar minha agulha aqui na argolinha, dou uma ajustada aqui nesse fio, puxo aqui para frente, ó. E a partir de agora, ó, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, dentro dessa partezinha do ponto, na frente, né? E a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a volta, tá? Aqui você vai crescer a sua base no tamanho que você quiser que fique o seu cestinho, certo? Ó como fica linda esse acabamento aqui. E é o que vai dar estrutura nessa base, tá? Esse acabamento de ponto baixíssimo, a base fica bem estruturadazinha, fica retinha. Olha só. E assim a gente vai fazendo o ponto baixíssimo até o finalzinho. Já cheguei aqui no meu final, aqui seria o último ponto, né? Porém, aqui seria o último ponto, porém esse último ponto nós faremos de outra forma. Eu corto aqui esse fio, ó. Puxo aqui pra frente, tá? E com a ajuda de agulha de tapeçaria, eu vou fazer o ponto fake, tá? O pontinho de fechamento. Que a gente tem que fazer outro pontinho igual a esse aqui, nesse espaço, tá? Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, coloco a agulha dessa forma, puxo o fio pra cá e vou sair aqui com a agulha de frente no centro do último pontinho para sair aqui atrás, ó. É onde vai formar o outro pontinho. Olha só, fechamento perfeito. Não dá para perceber aonde começou e aonde terminou a carreira, né? Você nota que tá todo igualzinho. Você não consegue entender aonde está a emenda desse fio, né? E aqui a gente vem aqui atrás, ó. E eu vou esconder agora esse fio aqui dentro dos pontos, tá? Ó. Vou escondendo. Não tem necessidade de costura, de cola, não tem necessidade. Eu digo por experiência própria. Aqui já é o suficiente, eu corto. Aqui no anel mágico, eu gosto de dar um nó aqui bem rente, porque como é fio de malha, ele pode com o tempo escorregar, né? E esse anel ele ir se desfazendo e folgando. E agora, ó, eu venho aqui, ó, e coloco só alguns pontinhos aqui para dentro. Já posso cortar aqui esse fio e a nossa base, ó, aqui é o avesso e aqui é o direito. A nossa base perfeita, estruturada, retinha na mesa, está pronta, tá? Na próxima aula a gente vai subir o cestinho e aprender esse ponto maravilhoso aqui desse cestinho marshmallow.